Luísa, você que é do Rio Grande do Sul, e eu vou contar aqui uma confidência, estudou no mesmo colégio que Eduardo Leite em Pelotas. Você tem apuração dos destinos políticos de Eduardo Leite, conta pra gente. Uribe, eu lembro do ano em que Eduardo Leite se filiou ao PSDB, que era no ano de 2001, nós éramos contemporâneos de escola, eu tinha 14 anos, então Eduardo Leite acho que devia ter ali uns 16, e ele descia ali para a hora do intervalo com o broche do PSDB, um broche do Tucano, no uniforme da escola. Então, desde então, até por uma questão familiar, ele se filiou ao PSDB e, como ele mesmo disse, nunca saiu, está no partido, então, há 24 anos. Agora, o que acontece no contexto político, Uribe e Tainá? Eduardo Leite tem se colocado e tem pavimentado esse caminho para ser uma espécie de terceira via contra o que ele chama de polarização entre bolsonarismo e petismo, que é o que a gente tem visto aí ao longo das últimas eleições. Agora, ele sabe que se ele for para o PSD, se de fato isso se concretizar, dificilmente ele vai conseguir ser candidato em 2026, né? Como trouxeram a Juliana e a Jussara na matéria que está no site lá da CNN, o Kassab deve ou apoiar a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou então lançar um candidato próprio do PSD, então possivelmente o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, Eduardo Leite precisaria de uma estratégia para se manter em evidência para tentar disputar as eleições de 2030. Então, o que tem se comentado, né, entre aliados do governador do Rio Grande do Sul é que ele poderia então disputar uma vaga ao Senado Federal em 2026, relembrando que ele já está no segundo mandato no governo do Estado e não pode, então, disputar a reeleição. Ele poderia disputar o Senado em 2026 e se manter ali em evidência para poder disputar a presidência, então, em 2030, e ele teria aí um tempo para se colocar como o candidato do PSD para as eleições presidenciais de 2030. Eduardo Leite falou disso publicamente até em um evento recente, foi no dia 4 de abril, num evento que ocorre todo ano em Porto Alegre, que chama Fórum da Liberdade, e Eduardo Leite falou, eu peguei as aspas dele, ele disse: não é descartado para mim uma eventual candidatura ao Senado, então ele reconheceu que essa é uma possibilidade, e aí ele falou, né, depois fez ali uma explanação, né, sobre como ele está focado, por exemplo, na reconstrução das cidades gaúchas depois das enchentes, mas ele também disse, olho para a eleição presidencial, mas com toda a liberdade, toda a condição de construir caminhos, e possivelmente, então, essa construção de caminhos pode passar por uma candidatura ao Senado em 2026.